Olá pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e agora sempre venho trazer minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube. E eu agradeço muito a vocês que têm nos acompanhado, tá? A experiência e a convivência com vocês é muito importante. E eu continuo sempre pedindo que vocês nos acompanhem ainda, continuem nos acompanhando e também que vocês compartilhem com seus amigos. Isso nos ajuda muito na divulgação do nosso trabalho e eu agradeço de coração se caso você conseguir fazer isso. Não, tá tudo bem. Estamos aqui dando as nossas indicações, dando as nossas reviews e as nossas opiniões sobre tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente assiste, tá? O canal existe para isso, tá? E se você vier comigo, tudo bem. Se você não vier comigo, né? Estamos aqui mesmo assim. Mas apesar do pequeno atraso que a gente teve dentro das últimas semanas, a gente vai falar sobre a segunda temporada na nossa cobertura do Revivendo Séries. A gente vai fazer a nossa segunda temporada de The Blacklist, a Lista Negra. Essa temporada foi exibida entre 2014, mais ou menos, com 22 episódios. Que maratona que tá sendo assistir isso aqui, gente. Mas bem gostosa de aproveitar. Vale tanto a pena que vocês não imaginam. E de novo eu venho dizer do fandom da Wikipedia do The Blacklist. Eles até estão dando umas reformuladinhas no site. Então, se caso você gostar da série e quiser ajudá-los, fiquem muito bem-vindos, né? Eu faço isso por eles também. Na segunda temporada de The Blacklist, se a gente for pensar do que aconteceu na última e o final dessa última temporada, eu acho que essa segunda, ela se liga muito com essa questão do que acontece nessa finalzinho da primeira temporada. Porque na primeira, o Eddington, ele queria descobrir quem que era esse principal adversário que estava ali por detrás, principalmente das investigações da Elizabeth King. E aí ele acaba identificando esse adversário. Ele identifica como o Mikos, acho que é Mikos que ele se chama. Ele é um ex-oficial da KGB e que ele imaginava que o Red ele tinha sido responsável por ter matado a filha dele. Mas tem umas outras questões que acabam envolvendo durante toda a história, porque tem outras coisas acontecendo aqui. E tem também envolvido o próprio ex-marido da Elizabeth, né? E que precisa se descobrir outras coisas mais que estão acontecendo durante toda a temporada. Mas além de ter que descobrir onde que está essa mulher, se essa menina estava viva, se ela não estava, como é que estava esse rolê todo, tinha então umas outras questões do como isso aconteceu. Então, lá vem de novo o Reddington, envolvendo o FBI de novo nessas tramas todas, em toda essa situação. E também a gente tem que pensar em outras situações também, porque a gente vai ver outras coisas acontecendo aqui nessa trama. Além disso tudo, a gente vai vendo essa lista negra passando, vamos descobrindo aí outros adversários do Eddington e, naturalmente, quando isso acontece, a gente de novo coloca essa rota de, como é que a gente pode dizer, esse embate do FBI, que acaba meio que se sujando em todo esse esquema todo, mas da própria Kim, que ela vai se vendo cada vez mais envolvida nesse jogo
E a gente vai vendo até essas questões que vão sendo muito levantadas durante a trama. E a gente vai vendo aí coisas muito curiosas acontecendo durante toda a série. Então aqui, de novo, a gente vê muito da trama original da série, tá? Tem-se muito pouca diferença com relação à primeira temporada dessa segunda temporada. Mas se a gente for pensar no final da temporada e o que acontece no final da temporada, a gente vai vendo que algumas outras coisas começam a acontecer, tá? E vai ter coisas que vão ligá-lo, na verdade, que a Elizabeth vai se vendo mais enrascada numa situação que ela às vezes nem imaginava que ela tivesse muitas conexões. É muito. A gente vê aqui, quando a gente pega a lista negra, muito dessas questões do em quem você pode confiar. Porque quando você pega a trama, inicialmente, você pega ali a primeira temporada e você começa a ver essa segunda aqui, você pensa que pode existir muito mais conexões do que a gente imagina. Então, tem muitos segredos aqui que vão sendo descobertos, sabe? Inclusive, parece que tem um russo aqui que ele vai, né, se mostrando aqui durante a temporada. E, gente, mas pensa num cara, pensa numa perseguição doida que você tenta descobrir quem que é esse cara, você tenta descobrir onde esse cara tá, ou o FBI tá sempre um passo atrás dele, ou o Edson tenta estar na frente, tenta estar atrás. É uma confusão, tá? Mas, assim, tem essas dinâmicas aqui que continuam acontecendo durante a série como um todo, que não perde força, tá? Ainda nessa segunda temporada, a gente vê essa dinâmica da série, que essa que é a dinâmica da série. Você vê esses adversários da lista negra sendo um a um eliminados, os seus casos conectados para que eles possam ser capturados de certa forma, o Edson meio que caçando as suas vinganças, tentando envolver a Kim nesse esquema todo, mas a gente vê que isso vai se esbarrar, isso vai espirrar em outras pessoas tão perigosas quanto o Reddington. E aí eu vou falar com vocês uma verdade que eu acho muito engraçada aqui. A gente vê os dois agentes que são os mais que a gente acompanha mais sobre eles durante a trama, que é o Wesley mais o Cooper, numa situação que eu vou falar com vocês, eu tô com dó desses dois. Porque quando a gente vê esses caras se envolvendo nessa trama toda, você deve pensar assim, como esses dois dormem de noite? Porque o Edson, ele consegue amarrar de uma forma que, por mais que eles tentem escapar, eles não conseguem. Aqui cai feito um pato, né? Acho que se eu for pensar bem aqui, pelo jeito que ele envolve ela cai feito um pato. E a gente vai... Aliás, tem uma coisa interessante sobre a mãe da Alice também, que a gente vai vendo também durante a temporada e tem umas coisas envolvendo a mãe dela. E não perde a qualidade. Essa série aqui não. Ainda nessa segunda temporada, a gente vê que as tramas ainda são bem amarradinhas, aquele caso da semana. Para você que gosta desse tipo de série, tipo Caso da Semana, né? E é uma série que vale muito seu tempo. E tem ali o jeito da trama se seguir, que é muito envolvente. Tem episódios aqui que você se segura mesmo na poltrona, porque toda a temporada é envolvida nisso. Você vê os casos da semana e essa trama se desenrolar. E você vê parecendo que o nó não vai soltar e o nó, no final, ele se desnivela perfeitamente. Vale, então, muito a pena
e assistir essa série. No momento ela está disponível na Netflix, você consegue assistir todos os 22 episódios dessa segunda temporada, da primeira também. Aliás, todas as temporadas de The Blacklist estão lá na Netflix. E eu quero saber as opiniões de vocês, se caso vocês lembram-se da segunda temporada de Blacklist, ou se você está fazendo como a gente, está revendo a série, ou você está vendo ela pela primeira vez, nos diga nos comentários o que vocês estão achando dessa segunda temporada. Eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês. Gente, é isso, tá? Eu não quero me alongar demais porque Blacklist é uma série muito dinâmica. Não precisa ficar com muitos dinamismos, muitos detalhes aqui, porque no geral é uma série muito dinâmica de se acompanhar. Então tem um ponto ou outro que é muito interessante na série, os outros acabam sendo muito do mesmo, mas com bastante qualidade. Ela não deixa de perder a qualidade por ter essa dinâmica muito igual. Mas vale a pena essa experiência de ver aí o seu caso semanal aí de crimes e de investigações aí envolvendo o FBI e trocentas outras coisas mais. Então é isso, gente. Eu me despeço de vocês por aqui. Muito obrigado para você que tem nos acompanhado. Esse é o nosso penúltimo episódio da nossa sexta temporada. No domingo a gente finaliza a sexta temporada, dá uma pausa aí de uma semaninha e depois a gente volta com mais The Blacklist, mais outras séries que a gente vai acompanhar por aqui. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez para você que tem nos acompanhado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.